Quero começar uma leitura que se encontra no livro de Shemuel, primeiro livro de Shemuel, capítulo 14, versículos 6 e 7. Elohim sabe livrar os seus. O Senhor opera em favor de cada um de nós, seus filhos, que nos colocamos na sua dependência. Bem-aventurados são aqueles que confiam em Jeová, que não fazem do braço carnal a sua segurança, mas fazem de Elohim o seu refúgio. E que nós nesta noite possamos, mais uma vez, renovar a nossa declaração de confiança no nosso Elohim. Esse texto em especial, que trata de uma grande vitória conquistada por Jehonatan, e por consequência foi uma vitória para a nação de Israel, mas começou com esta iniciativa de Jehonatan, quando estavam congregados para a batalha contra os filisteus, ou Pelestim, e Jehonatan tomou aqui uma providência, uma atitude ousada, mas não uma atitude impensada, não uma atitude imprudente. Isso é importante que nós tenhamos em mente. Vamos ler aqui, primeiro o versículo 6 e o versículo 7, vamos ler juntos. Disse, pois, Jehonatan ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, operará Jeová por nós, porque para com Jeová nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu pajem de armas lhe disse: faze tudo que tens no teu coração. Volta, eis aqui contigo, conforme o teu coração. Eu escolhi apenas esses dois versículos porque isso aqui tem toda uma história que vamos estar aqui meditando juntos nesses acontecimentos, tanto os que antecederam quanto os que vão suceder essas palavras de Jehonatan e do seu pajem de armas, seu escudeiro. A gente observa aqui nessas palavras de Jehonatan uma consciência do poder de Elohim, consciência do poder de Elohim, consciência de que o Senhor, ele pode livrar com muitos e pode livrar com poucos. Neste momento em que ele estava se colocando numa situação, falando com os olhos naturais, né, com o olhar do homem natural, ele estava se colocando numa situação de risco. Falando com o olhar espiritual, ele estava se colocando numa posição de dependência do Eterno. E isso, obviamente, levaria ele ao triunfo, não à derrota. Mas, se você fosse perguntar a qualquer estrategista de guerra se a atitude de Jehonatan era uma atitude inteligente, segundo a ótica natural, seria uma atitude louca. Seria um desperdício de energia, de gente, de armas. Mas, ao final, nós vamos observar que aquela foi a atitude que fez com que aquela nação, aquele povo, saísse vitorioso. Havia uma clara desvantagem, havia um desequilíbrio de forças muito grande entre os filisteus e os israelitas, mas aquela atitude de Jehonatan é que definiu o rumo daquele combate. Muitas vezes nós não paramos para pensar o quanto a nossa atitude de confiança em Elohim pode definir o rumo das nossas vidas e também definir o rumo das pessoas que nos cercam. Sim, a atitude de Jehonatan, ela teve um impacto sobre toda a nação de Israel, sobre todos aqueles exércitos que estavam acampados para o combate. A atitude de Jehonatan, ela fez a diferença. Louvado seja o Senhor. Mas, desde o princípio, nós vamos observar que Jehonatan tinha consciência do poder de Elohim.
Ele tinha plena convicção de que Elohim tinha poder para realizar maravilhas naquele campo de batalha. Não que ele soubesse já de início que se o Senhor iria ou não iria aprovar aquela investida dele, se o Senhor daria a ele, naquele momento, através daquela investida, vitória ou não. Mas ele faz logo a seguir uma prova com o Senhor para saber se de fato ele deveria ou não deveria enfrentar os filisteus mais adiante. Mas vamos começar aqui com o versículo 6. Ele diz assim, no final: porventura operará Yahová por nós. Porque para Yahová nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Era ele apenas e o seu escudeiro. Obviamente, a gente sabe que ele estava em número muito, mas muito reduzido para enfrentar aquela guarnição que ele enfrentaria mais adiante. Mas Yehonatã declara desta maneira: Yahová pode livrar com muitos ou com poucos. E aí o escudeiro dele, pajem de armas, ele diz: faze tudo o que está no teu coração. Eis-me aqui contigo conforme o teu coração. Ou seja, eu estou aqui para viver ou para morrer. Estava disposto a ir com Yehonatã. Vê que a atitude de Yehonatã transmitia uma segurança para o seu pajem de armas. Existia, obviamente, também um sentido de lealdade, né? Você não abandona o seu companheiro de batalha no meio da guerra. Então, não era uma atitude louvável se ele deixasse Yehonatã sozinho. Mas nós vamos observar que a atitude de Yehonatã, as decisões de Yehonatã transmitiam segurança. As colocações de Yehonatã passavam para o seu pajem de armas, o seu escudeiro, a segurança necessária para que ele pudesse também cooperar com Yehonatã. A pior coisa que você pode ter quando você quer fazer algo e precisa de ajuda é alguém que, ao invés de te ajudar, te desanima. Alguém que, ao invés de cooperar contigo, fica dizendo: não vai dar certo, isso daí, olha, não sei. Fica o tempo todo puxando para trás. Isso é muito negativo. Embora a pessoa possa ter a firmeza para fazer um trabalho, para chegar até o fim, mas é óbvio que ter uma pessoa que atrapalha vai retardar o trabalho, vai atrapalhar aquela tarefa. Quando você tem um cooperador, óbvio que esse trabalho vai ficar mais leve. Haverá uma produtividade melhor. Então, esse escudeiro, ele estava junto com Yehonatã, e nós vamos perceber que Yehonatã passava a segurança para ele. Observe no versículo 8. Disse, pois, Yehonatã: eis que passaremos àqueles homens e nos descobriremos a eles. Deixa eu contextualizar, porque nós saltamos aqui o início da leitura. No capítulo 13, existe aqui uma convocação de batalha contra os filisteus. No capítulo 13, no versículo 1, diz: 1 ano tinha estado Shaul em seu reinado, e o 2º ano reinou sobre Israel. Então, escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Shaul 2.000 em Mirmas, ou Micmas, como está aí nas versões, e na montanha de Beit-El, e 1.000 estavam com Yehonatã em Giv'á de Beniamim. E despediu o resto do povo, cada um para a sua tenda. E Yehonatã feriu a guarnição dos filisteus, dos Pelistim, que está em Geva, porque os Pelistim ouviram, pelo que Shaul tocou o chofar por toda a terra, dizendo: ouçam os Ivrim. Então todo Israel ouviu dizer: Shaul feriu a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Shaul em Gilgal. Ou seja, houve ali um incidente, no caso foi Yehonatã, que liderava 1.000 homens,
E ele feriu a guarnição dos filisteus e começou ali uma situação de guerra. Começou a travar-se um conflito entre Israel e Peleshet, ou Filistia. Né? Os filisteus agora estavam em guerra com Israel. E diante disso, Shaul tocou o shofar, né? Passou em uma convocação em Israel para o povo saísse à batalha, e lá foi o povo para a batalha, junto foi para onde é que ele Gilgal. Gilgal era o local onde é que eles estariam sendo reunidos. E no versículo 5 diz: os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar, e subiram e se acamparam em Mirmas, ao oriente de Beit-Aven. E vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, e o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Iardém para a terra de Gad-Gilad, e estando Shaul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. E esperou 7 dias, até o tempo que Shemuel determinara. Não vindo, porém, Shemuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então, era esta a situação inicial que estava acontecendo ali em Israel nesse momento. Havia um conflito, uma batalha estaria sendo travada, os filisteus já haviam se reunido, já haviam se preparado, se organizado, e Shaul estava esperando a vinda de Shemuel para oferecer um sacrifício ao Senhor em favor deles, e estavam se reunindo, mas havia muito medo, muito medo. Eles estavam em angústia, estavam se escondendo pelas cavernas e pelos penhascos. E isso vai ter tudo a ver com o que vai acontecer lá na frente. Estavam se escondendo pelas cavernas e pelos penhascos. Aí, nessa situação, Shaul, ele vendo que o povo começou a escapar dele, diz aqui no versículo 6. Então disse Shaul: traze-me aqui um sacrifício de elevação e ofertas pacíficas. E ofereceu o sacrifício de elevação, o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o sacrifício de elevação, eis que Shemuel chegou, e Shaul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Shemuel: que fizeste? Disse Shaul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Mirmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda face de Aruvá não orei. E forcei-me e ofereci o sacrifício de elevação. Então disse Shemuel: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que Aruvá teu Elohim te ordenou, porque agora Aruvá teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém não subsistirá o teu reino, já tem buscado Aruvá para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado Aruvá que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que Aruvá te ordenou. Então se levantou Shemuel e subiu a Gilgal, a Giv-ad Biniamim, e Shaul contou o povo que se achou com ele, uns 600 varões. Então, era esse o clima, né? O povo de Israel estava em clara desvantagem. Além disso, nós vamos observar aqui Shaul e Jonatã, seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Geva de Biniamim, porém os filisteus se acamparam em Mirmas. E os destruidores saíram do exército dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofrá, a terra de Shual, e a outra companhia voltou pelo caminho de Beit-Horon, e a outra companhia pelo caminho do termo que olha para o vale de Tsevoim, contra o deserto. E olha, preste atenção que diz o versículo 19: e em toda a terra de Israel nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os ivrim não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha e a sua enxada e o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos e para as suas enxadas e para as forquilhas
de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Shaul e com Jehonatã. Porém, acharam-se com Shaul e com Jehonatã, seu filho. Então, esse era o clima. Acabamos lendo o capítulo 13 inteiro. Mas observem, estavam numa guerra em que os israelitas estavam com medo. Os israelitas não tinham armas. Os únicos que tinham espada eram Shaul e Jehonatã. Eram os únicos que tinham ali instrumentos de guerra para enfrentar os filisteus. Fora isso, eles tinham alguns instrumentos para tratar a terra. Então, eles tinham que ir para a guerra com enxada. Era dessa maneira que eles estavam sendo reunidos para fazer guerra contra os filisteus. E dá para perceber que se os filisteus impuseram aos israelitas essa determinação de eles não terem ferreiro no seu território, naturalmente os filisteus tinham uma força maior do que os israelitas para impor uma regra como esta. Diante desse desequilíbrio de forças e diante deste pânico generalizado, é que Jehonatã atravessa para o outro lado. Ele estava, de um lado, acampado o povo de Israel, do outro lado, acampado os filisteus. Estavam acampados os filisteus. E Jehonatã decide passar para o outro lado. Ele não deu a conhecer a Shaul. Ele não falou a Shaul que estava passando para o outro lado. Jehonatã viu a situação. Ele sabia que só um milagre, só uma operação do Senhor poderia livrar aquele povo. Mas ele tinha consciência do poder de Elohim. Ele não achava que o povo estava derrotado. Ele sabia que quem ia definir ao final de tudo, quem daria a palavra final, era Elohim. Já Shaul, nós observamos que não tinha esta certeza. Apesar de ele ver toda a desvantagem do seu povo, apesar de ele saber que ele não tinha armas para enfrentar os filisteus, ele ainda estava preocupado com o número, como se isso fosse fazer alguma diferença. Se, obviamente, eles não tinham armas para pelejar, se as pessoas já estavam com medo, se o número já era inferior, por que Shaul estava tão preocupado com o número? Ele não devia estar olhando para o número, ele devia estar olhando para alguém que pudesse solucionar a questão. Aleluia? Bendito seja o Senhor. Veja, você precisa chegar a um local do seu trabalho, tem um intervalo de tempo, e você está atrasado, você precisa chegar ao local rápido. Você tem uma opção: pegar um Uber ou pegar uma bicicleta. Para onde você vai olhar? Para o pessoal que está passando de Uber na rua, ou então no seu celular para fazer o chamado, ou para a bicicleta? Se você está atrasado, você não vai pensar em bicicleta. Você vai pegar o mais rápido que você puder. Então você vai pegar algo acelerado. E o que é que Shaul estava fazendo? Ele estava em desvantagem. E ao invés de ele olhar para Elohim, que tem a solução, ele está olhando para o número de pessoas que estaria com ele. Sendo que o número de pessoas que estaria com ele ali, naquele momento já não fazia diferença, porque eles estavam em desvantagem, aquele número não ia dar a solução a ele. Enquanto Jehonatã não se preocupou com o número. Foi ele apenas e o escudeiro, atravessando para o outro lado. Mas Jehonatã teve um cuidado. Ele queria ter a certeza de que o Senhor iria com ele. Então veja,
Quando chegamos aqui no versículo 6, nós retrocedemos para pegar todo esse contexto. Disse, pois, Jehonatã ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes circuncisos, porventura operará Yahová por nós, porque para Yahová nenhum impedimento, não há nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu pajem de armas lhe disse: faze tudo quanto tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jehonatã: eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: subi a nós, então subiremos, pois Jeová os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os ivrinhos, hebreus, saíram das cavernas em que se tinham... Por que eles estão falando isso? Por que os filisteus disseram isso acerca de Jehonatã e do seu escudeiro? Porque eles sabiam que o povo estava com... Eles sabiam que tinha muitas pessoas se escondendo em cavernas. Eles sabiam que estavam em força superior. Eles estavam muito confiados, muito seguros de que venceriam aquela batalha. Eles sabiam que os israelitas não tinham armas. Então havia, da parte dos filisteus, toda uma tranquilidade de quem está em completa vantagem. E eles começam a afrontar. Agora vocês saíram das cavernas, eles imaginaram que estavam lidando com mais um daqueles homens amedrontados, aterrorizados, e que porventura saíram das cavernas meio, querendo fugir. E não era o caso de Jehonatã. Jehonatã se revelou a eles propositalmente, porque ele queria saber o que sairia da boca daqueles homens. Ele tinha feito uma prova com o Senhor. Ele não ia subir àquela peleja, simplesmente porque eu acho que o Senhor tem que ser comigo, porque eu criei a estratégia, o Senhor tem que honrar a minha fé. Eu confio no Senhor que o que eu pensei vai acontecer e a estratégia que eu montei vai ser bem sucedida. Então vamos, porque o Senhor vai conosco. E muita gente se atreve a fazer esse tipo de colocação. Ela imagina, ela pensa, ela arrasta até pessoas consigo para fazer algo, diz que o Senhor mandou quando não mandou, e depois que coisa não dá certo, ela fala: é mistério. É mistério, porque é um mistério mesmo. É o mistério do engano. Então, observe que Jehonatã, ele se revela aos filisteus porque ele estava atento ao que sairia da boca dos filisteus para ver se a sua prova daria o sinal positivo, a fim de que ele continuasse no seu enfrentamento com os filisteus. Muita gente entra em brigas, em contendas, em disputas, sem o aval de Elohim. E às vezes passa vergonha porque passou adiante do Senhor. Eu costumo dizer aqui, os irmãos sempre ouvem, Elohim não vai atrás, Elohim vai na frente. Se eu passar à frente dele, ele deixa eu ir sozinho. Às vezes ele nem deixa, Ele manda um mensageiro fazer que nem Bil'am. Se não tivesse a jumenta. A jumenta dele era muito esperta, Hoje o pessoal diz que a pessoa que não raciocina, não usa a cabeça como deve usar, dá um apelido de jumento, Mas se todo jumento fosse que nem a jumenta de Bil'am, a terra estava bem melhor, porque enxergariam coisas que os homens, infelizmente, não conseguem enxergar. Inclusive o profeta não conseguia. Mas enfim,
Jehonatã não estava passando adiante de Elohim, ele estava querendo seguir os seus passos sendo confirmados pelo Senhor. E o Senhor, quando sai aquela resposta dos filisteus, ele percebe que o Senhor está com ele. Então, e aqui no versículo 12 diz: E os homens da guarnição responderam a Jehonatã e ao seu pajem de armas: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jehonatã ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque Jeová os tem entregado na mão de Israel. Olha, queridos, a gente precisa também ter uma visualização da cena, porque havia um penhasco que dividia os locais onde estavam os filisteus e Jehonatã, ou seja, existia alguma segurança para Jehonatã se ele tivesse que fugir. Ele fez essa prova com o Senhor e disse: olha, nós vamos nos revelar a eles, porque até aquele momento eles estavam escondidos, eles conseguiram enxergar os filisteus, mas eles não se revelaram, mas quando eles se revelam, eles estavam esperando uma resposta. Se eles disserem: espere aí, que nós vamos ensinar uma lição, eles sabiam que eles não seriam vitoriosos naquela batalha. O que eles deveriam fazer? Sair fora. Então, a questão geográfica era importante porque eles tinham condições de escapar por causa do penhasco que dividia o local onde estavam, correto? Porque se os filisteus quisessem vir atrás dele, pelo fato de eles terem que descer e depois fazer uma escalada para subir até onde eles estavam, eles teriam tempo de regressar ao acampamento dos israelitas. Ok? Da mesma maneira, quando os filisteus disseram: subi até nós, que nós vos ensinaremos, quando Jehonatã começa a subir aquele penhasco, ele sobe, aí algumas versões colocam de gatinhas, né? Ou outras versões de pés e de mãos, ele sobe escalando, pé e mão. Vocês já pararam para pensar que situação vulnerável eles não estavam nesta hora? O que garantia a eles que os filisteus iriam esperar eles escalarem aquele penhasco? O que garantia a eles que eles não iam tomar uma flechada no meio daquela escalada? Ou que eles não iam escorregar e cair? Não sabemos qual era a altura do penhasco. Talvez não fosse assim tão grande, mas o fato é que existia toda uma situação de risco, de perigo para eles. Por que eles iriam confiar que os filisteus não atacariam a eles enquanto eles ainda estavam subindo? Mas aí é quem tem uma segurança não naquilo que os filisteus estão falando, mas tem uma segurança naquilo que o Senhor está respondendo, porque foi feita uma prova com ele. Aleluia? E uma prova bem feita, porque às vezes tem provas que a pessoa quer fazer, mas ela não faz com entendimento. E aí o maligno embaralha tudo e a pessoa ela sai da prova sem saber se ela tem uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Até saber fazer uma prova, nós temos que saber como fazer a prova. E por outro lado, tem aquela prova que a gente faz com o Senhor, mas ainda assim acontece que nem Gideon. Senhor, vou fazer uma prova contigo. Que o velo de lã fique seco e toda a terra esteja molhada. Aí aconteceu, né? Estava seco e a terra ficou molhada. Depois, tá bom, Senhor, a prova foi respondida. Mas agora vamos fazer uma outra prova? Uma contraprova, a prova real, a prova dos 9. Agora que toda a terra, ou que o velo fique molhado e toda a terra fique seca. Aí ele teve outro sinal. Realmente o Senhor está aprovando o negócio. Aconteceu, espremeu e estava lá molhado. E a terra seca. Mas ele ainda estava com medo. Gideon, assim também como Jehonatã, ele fez a prova, mas ele ainda não estava seguro dentro de si. Mas o Senhor percebeu isso. E percebeu a sinceridade de Gideon e depois deu a ele um outro sinal, que foi inclusive um sonho do exército inimigo, dos midianitas. Um dos midianitas teve esse sonho.
e começou a contar para os seus colegas ali, que estavam acampados, e Gideon ouviu as palavras do exército inimigo. Mas isso daí já é uma outra história. Eu estou só ilustrando como essa questão da prova, se nós não soubermos fazer uma boa prova, nós podemos nos confundir. Ou até mesmo fazendo uma boa prova, pode ser que ainda haja alguma insegurança. E não é bom proceder com insegurança. Todas as dúvidas devem ser tiradas antes. Quando Gideon tirou todas as suas dúvidas, então ele já foi com confiança para vencer. Jehonatã fez aquela prova, e quando ele ouviu da boca dos filisteus aquelas palavras, ele falou para o seu pajem: olha, sobe atrás de mim, porque o Senhor, Yahová, os entregou nas nossas mãos. E lá vai ele subindo, ele e o seu pajem subindo, e então ele chega para aquele enfrentamento, e ele vence aqueles filisteus, aquela guarnição, diz aqui, no versículo 13. Então subiu Jehonatã com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E caíram diante de Jehonatã, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. Ou seja, Jehonatã ia adiante, né, enfrentando os filisteus, e atrás vinha o seu pajem liquidando a fatura, né? Ou seja, matava aqueles que caíam atrás de Jehonatã. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jehonatã e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. Ou seja, eram 2 e caíram 20. Um perseguindo 10, né? E no versículo 15 diz: e houve um tremor no acampamento, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram. E até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Elohim. E olharam, pois, as sentinelas de Shaul em Giv'á de Beniamim, e eis que a multidão se derramava e fugia batendo-se. Ou seja, a multidão começou a se chocar, as pessoas desesperadas começaram a se chocar umas com as outras. Disse então Shaul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jehonatã, nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Shaul disse a Ahiá: traze aqui a arca de Elohim. Porque naquele dia estava a arca de Elohim com os filhos de Israel. Naquele tempo. E sucedeu que, estando Shaul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no acampamento dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Shaul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Shaul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, Ivrim, como dantes, que subiram com eles ao acampamento em redor. E também estes se juntaram com Israel, que estavam com Shaul e Jehonatã. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou Yahová a Israel naquele dia, e a batalha passou de Beit-Aven. Quero chamar a atenção aqui nessa parte que nós lemos agora, foi uma parte mais alongada, que Shaul, ele mandou trazer a arca de Elohim para consultar ao Senhor. Não foi isso que ele fez? Isso foi uma atitude boa? Foi? Mas ele teve resposta? Antes de ter a resposta, ele disse: retira a tua mão. E nós vamos. Perceba o seguinte, que Shaul, ele queria a vitória, mas ele não estava agindo pela direção do Senhor, ele estava agindo por circunstâncias, ele estava sendo conduzido pelas situações. Quando o povo começou a sair, se dispersar, se esconder pelas cavernas, passando-se aqueles dias que Shemuel tinha aprazado, ele pensou: bom, daqui a pouco eu vou ficar aqui sozinho. Ou seja, ele não estava contando com a presença do Senhor, porque quem está com o Senhor nunca fica sozinho.
Então, ele começou a ficar preocupado com a circunstância ao redor e ele falou assim, não, me traz aqui, vou fazer a oferta aqui, não tem jeito, vou oferecer ao Senhor. Logo que ele acabou de oferecer, quem chegou? Shemuel. Até aquele momento, Shaul não sabia o que queria fazer. Bom, se passaram-se os 7 dias, o povo se ajuntou, ficou com ele uns 600 homens, se não me engano. Ficaram com ele e ele ainda não tinha uma estratégia de guerra, não tinha feito... Ele falou que tinha orado ao Senhor, mas até agora ele não sabia o que ia fazer. Davi pegava situações também de desvantagem, mas o Senhor falava para Davi o que ele tinha que fazer. Ele consultava o Senhor e o Senhor lhe respondia. Certa vez o Senhor falou para ele se colocar numa posição e ficar atento ao ruído das árvores. E quando ele ouvisse, aí sim ele deveria agir. E tudo aquilo tinha uma coordenação com os mensageiros do Senhor, o exército do Senhor pelejando com Davi. Mas ele estava sendo dirigido, ele estava sendo conduzido. Já Shaul, ele estava sendo conduzido pelas circunstâncias, não pela direção do Senhor. Se a circunstância era favorável, ele já saía, deixa a arca aí, vamos embora. Tá, a agitação toda é a nossa chance, vamos embora. Agora, se a situação está meio desfavorável, calma aí, pega aí o negócio, vamos fazer alguma coisa, porque o povo está indo embora. Vejam vocês a estabilidade que um servo do Senhor tem que ter para que ele não seja guiado, as suas ações não venham a ser determinadas pelas circunstâncias, porque as circunstâncias terrenas, elas podem ser afetadas por ações malignas. Preste atenção, o maligno ele pode criar uma situação desagradável, uma situação de dificuldade, uma situação de perigo para um servo do Senhor? Pode. E através dessa situação ele pode tentar influenciar a decisão de um servo do Senhor? Pode. Se ele conseguir, por exemplo, impor medo, ele pode, através do medo, manipular, tentar arrastar a pessoa para uma direção que ele deseja. Ele pode. Agora, se a pessoa tiver aquela estabilidade para, mesmo nos momentos difíceis, buscar a direção do Senhor, confiando no Senhor verdadeiramente, aí ele vai ser capaz de anular essas influências malignas. Ele consegue anular as influências das circunstâncias. E lá vai Jehonatã. Veja a diferença das atitudes, né? De Shaul, que era o rei, e de Jehonatã, que era o filho, mas que foi um instrumento usado por Elohim para dar o livramento ao povo de Israel. Jehonatã, ele entra na batalha consciente primeiro do poder de Elohim, consciente que o plano precisava ter o aval do Senhor, ele precisava ter a confirmação do Senhor para fazer, de maneira que ele tivesse a garantia de que seria vitorioso, e ele precisava ter coragem. Porque muita gente diz, não, se o Senhor mandar, eu vou fazer. Mas na hora que ele vê o penhasco e o inimigo lá em cima, olhando para ele, assistindo ele subir, ele olha, eu acho que é meio difícil o negócio, né? Eu confio no Senhor, mas nesses filisteus eu não confio, não. Bendito seja o Senhor. Aí, a gente comparando, nós estamos agora comparando essa atitude de Shaul com a de Jehonatã. Ele manda trazer a arca, ele chega a iniciar uma consulta ao Senhor, mas quando ele viu o tumulto crescendo, ele manda retirar a mão. Retirou a mão e tudo mais. E aí, o povo agora, vendo o alvoroço, vendo os filisteus sendo desbaratados, todo mundo toma coragem, né? Até quem estava nas cavernas chega agora, se junta para perseguir os filisteus. Agora fica fácil, até com pau e pedra estava valendo. E estavam os homens de Israel, aí no versículo 24 diz assim, depois de perseguirem os filisteus, os homens de Israel já estavam exaustos naquele dia. Porquanto Shaul, o que Shaul fez? Conjurar ao povo dizendo, maldito o homem que comer pão até a tarde.
para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Olha aí a precipitação de Shaul. Shaul estava preocupado em se vingar dos inimigos, e nessa sua precipitação, ele acaba atrapalhando. Ao invés de auxiliar o Senhor, ele atrapalha. Porque o povo começou a ficar com fome e ficou exausto. Você chega numa frente de batalha e diz: olha, quem comer pão até que eu me vingue dos meus inimigos não pode, vai estar amaldiçoado. Aí a pessoa quer comer alguma coisa para fortalecer e continuar perseguindo, já está desfalecendo. Shaul conseguiu o que ele queria com esta decisão? Ele queria alcançar mais filisteus, né? Ele queria se vingar dos filisteus, é o que ele está colocando aqui. Mas quando ele tomou essa decisão precipitada, quando ele falou isto, ele iria alcançar o que ele desejava? Não. E é assim que muita gente também faz. Ela fala, ela decide algo, esperando alcançar um resultado, e o que ela consegue é exatamente o contrário do que ela intentou. Mas como a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras e com as nossas decisões. Louvado seja o Senhor. Não era hora de fazer jejum. Aquela não era hora de privar as pessoas do alimento. Mas se ele estivesse ouvindo o Senhor, ele não teria feito isso. Logo adiante, Jehonatã vai voltar e vai se reunir com o povo e tudo mais. E ele viu um pouco de mel, botou na boca, levou. E aí alguém avisa para ele: olha, seu pai acabou de se conjurar aí falando que ninguém podia comer. Aqui está no texto. Versículo 27. Porém, Jehonatã não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. E tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. O efeito aí de ele ter tomado um pouquinho de mel, né? Um pouco de glicose, né? Já sentiu a energia voltando, né? Até porque a dele não foi fácil, né? Pegou 20 de uma vez. Então respondeu um do povo solenemente: conjurou teu pai e o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Pelo que o povo desfalecia. Então disse Jehonatã: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se aclararam os meus olhos por ter provado um pouco de mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou em seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. E aí eles feriram, continuaram na batalha. E no final de tudo aqui, o Senhor, aqui no versículo 37. Então consultou Shaul a Elohim, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-los na mão de Arruvá? Porém, aquele dia, ele não respondeu. Ou seja, ele agora que ele vai fazer uma consulta ao Senhor e vai esperar o Senhor. E aí, aqui no versículo 39, ele não teve a resposta. E aí, no versículo 38, disse Shaul: eu quero saber por que não tem resposta para mim. Chegai-vos para cá todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Ele está querendo saber por que ele não teve resposta. Aí ele descobriu, ele tinha feito dado aquela palavra para o povo, e que Jehonatã teria sido a pessoa que tinha provado de mel. Né? E aí, no versículo 44, Shaul decide. Estou sendo mais rápido aqui por causa do horário. Assim me faça Elohim e outro tanto, que com certeza morrerás, Jehonatã. Com certeza morrerás, porque ele tinha feito aquele juramento que seria amaldiçoado, e obviamente maldição no meio do povo ia ser um problema para todos. Ele disse: tu com certeza vai morrer.
Ele ia matar justamente a pessoa que causou o livramento. Mas por quê? Porque está agindo precipitadamente. Ele não está agindo consultando ao Senhor. Não está esperando o Senhor determinar, falar o que fazer, como fazer. E aí, o que ele estaria alcançando com isso? Depois de todo aquele livramento, vai matar Jehonatã, que teria sido a pessoa usada por Elohim. Aí, no versículo 45, porém o povo disse a Shaul, morrerá Jehonatã, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive Yehuvá, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Elohim fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jehonatã para que não morresse. Quem é que livrou Jehonatã? Foi o povo. Para você ver como Shaul, ele era precipitado nas suas palavras, nas suas decisões. Não sei se ele estava querendo fazer isso para parecer que era, não, comigo é assim. Escreveu, não leu? Até meu filho morre. Mas você observa aí, que existia também realmente um juramento, mas o povo aí que intercedeu por Jehonatã, para que ele não perecesse naquele momento. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui na nossa reflexão desta noite, amados. Primeiro, Jehonatã tinha consciência do poder de Elohim. Segundo, Jehonatã, ele não ia adiante, ele ia seguindo o Senhor. Ele buscava a direção do Senhor. Ele fazia aquilo que o Senhor aprovava. Ele esperava a resposta de Elohim. Isso é muito importante. E terceiro, Jehonatã tinha coragem para não ficar apenas nas palavras, mas para agir, cooperando com a obra do Senhor. Você ter essa consciência do poder de Elohim, ter a direção do Senhor e ter a coragem para cooperar com o Senhor, assim, são requisitos para alcançar a vitória e grandes livramentos, como aconteceu aqui através de Jehonatã. E você vê o contrário com Shaul. Shaul, ele estava mais voltado para a questão circunstancial. Tem muita gente comigo? Não tem. O que fazer? O Senhor tem uma resposta para dar, mas ele está olhando para o que é mais favorável agora, o que parece mais favorável agora. E será que Shaul era cheio de coragem mesmo? Se ele tivesse esta coragem mesmo, que ele precisava ter, ele não teria se deixado abalar quando as pessoas começaram a se afastar dele. Quando as pessoas estavam com medo. Porque o servo do Senhor, ele precisa ter essa estabilidade para transmitir segurança para as pessoas que o cercam. Assim como Jehonatã pôde transmitir esta segurança para o seu pajem de armas, eu vou contigo. Então, se tu quiser, eu vou. E quando Jehonatã fala com ele, olha, nós vamos fazer uma prova com o Senhor. Porque ele não queria ter uma prova só para ele. Ele queria que o pajem também compartilhasse daquela experiência. Vamos fazer uma prova. Se ele chamar, a gente vai. A palavra não registrou o nome do pajem de arma, mas era um homem de valor também, né? Sobe atrás de mim. Eu vou contigo. E ele foi mesmo. Aleluia. Então, que o Senhor nos dê essa sabedoria para agirmos como Jehonatã. É curioso que Jehonatã, apesar desse grande livramento que o Senhor operou, através da ação dele, era um homem fiel ao Senhor, não foi ele o escolhido para suceder seu pai, Shaul. Ele poderia até ter ficado indignado com o Senhor. Poxa, por que o Senhor escolheu Davi e não escolheu a mim? Eu também já fiz um grande livramento. Davi enfrentou Goliate, mas eu enfrentei 20. Peguei 20, eu e meu pajem de armas. E não tinha ninguém, era só eu e meu pajem de armas. Foi um grande livramento, o Senhor operou também através de mim. Por que ele e não eu? Eu também sou fiel ao Senhor. Também sigo o plano de Elohim. Também tenho coragem.
Mas Jehonatã não era esse tipo de pessoa que passa diante do Senhor. Ele vai com o Senhor. O Senhor te escolheu e eu serei contigo segundo. Problema nenhum. Aleluia. É esse tipo de grandeza, né, que enobrece, que mostra o valor de um homem fiel, de uma mulher fiel, né, que o Senhor escolhe para pertencer ao seu povo. Meus amados, ficam com essa palavra que sirva para nós nas nossas lutas, nos livramentos que o Senhor certamente nos dará, nós possamos tomar esta lição de Jehonatã para nós. Né? Confie no poder de Elohim, busque a direção de Elohim e tenha coragem, porque o Senhor faz maravilhas. Vamos estar de pé